Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Veja o que está escrito em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. A parábola de dois irmãos. A postura e a atitude diferente desses dois irmãos e o quanto isso pode realmente nos ensinar e pode realmente nos mostrar o caminho do qual o Deus se agrada e responder muitas perguntas dentro do nosso caminho e nos nossos dias. Diz assim a palavra do Senhor: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. O versículo 31, por fim, diz: Qual dos dois fez a vontade do Pai? E responderam: O segundo. Declarou-lhes então Jesus: Em verdade, verdade vos digo, publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Meu Deus, que palavra contundente do Senhor Jesus e que parábola de grande sabedoria que nos mostra muito daquilo que nós temos vivido nestes dias, onde o Senhor, eu te pergunto, será que se agrada da aparência do homem? Será que o Senhor está preocupado realmente com palavras apenas de compromissos vazios das pessoas? Ou será que o Senhor, ele se agrada realmente daquele que, pretextuando apenas o bem, faz o mal? Ou daquele que não é sincero diante do seu altar ou em sua presença e que muitas vezes diante dos outros e do mundo está chorando na realidade lágrimas de crocodilo, como a gente diz? De modo nenhum. Essa parábola é muito clara. Aquele homem tinha 2 filhos. Ele enviou um deles, ele perguntou a um deles, o enviando para que ele fosse trabalhar na vinha. Esse então se levantou e disse: Sim, é claro, eu vou. Mas, na realidade, ele não tinha esse sentimento e nem esse coração. Ele queria agradar o Pai com a sua palavra, com a sua aparência, em um mundo que vivemos de imagem, em um mundo que vivemos onde as coisas são tudo pictures e fotos, onde você vê uma foto no Instagram, na internet, as coisas parecem ser lindas, maravilhosas, exuberantes. Ele queria, na realidade, que o pai ouvisse e ficasse tranquilo com aquilo que ele falou e acreditasse nele porque ele era filho. Mas diz a palavra do Senhor que ele não foi. Era mentira, era falsidade. Não era a realidade do que estava em seu coração. Ele não estava envolvido com a causa, engajado com aquela responsabilidade. Ele não estava, na realidade, desejando de fato ouvir o pai. Ele não discernia aquela importância. Havia uma confusão, um roubo de Satanás. Por outro lado, ele vai, aquele pai, diz a palavra do Senhor, e ele pergunta ao outro filho. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Ele respondeu ao pai: Não quero ir. Mas depois, arrependido, escute, arrependido ele foi. E aí o Senhor Jesus concluiu perguntando aos discípulos, aos apóstolos, qual dos dois fez a vontade do Pai? Percebe, queridos, nós, muitas e muitas vezes, somos esse segundo filho. A carne nos impede de ir, os questionamentos sobre as coisas espirituais nos impedem, as fraquezas, as relações que tivemos com as derrotas e as frustrações do passado, vícios e tantos problemas, desexemplos, às vezes dentro de casa mesmo, fazem com que a pessoa ela olhe e diga: não quero, não vou. Os pecados, os roubos de Satanás tiram realmente a pessoa do quê? Da obediência, tendem a nos tirar de servir a Deus. Mas
quando existe um coração que não é fingido, que não é falso, que é verdadeiro em arrependimento, em perdão, em perdoar, em voltar atrás, é isso que o Senhor precisa para realizar uma grande obra. Esse segundo, ele se arrepende, por quê? Porque bate lá na sua consciência e ele diz, meu Deus, é o meu Pai. Meu Deus, eu conheço essa voz. Meu Deus, eu tenho responsabilidades para com essa atividade. Eu sei qual é o preço que se paga por isso. Ele se arrepende e ele vai. Escute o que eu vou te dizer. O arrependimento é a força mais poderosa que você pode dispor e buscar e realmente demonstrar para reatar alianças, para viver em paz com Deus e para ser aprovado diante do Senhor no caminho das promessas. Pense nisso hoje. Abra o teu coração e eu faço essa oração para mim e para você. Que eu e você sejamos aqueles que voltam ao caminho da lavoura, do arado, da obra, das responsabilidades, das buscas, daquilo que talvez tenha ficado pelo caminho. Tão somente pelo prazer de agradar ao nosso Pai. Amém? Deus te abençoe. Essa pequena reflexão, Deus realmente confirme essa palavra no teu coração. Deixe o teu like, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Fica com Deus.